castelo forte é o nosso Deus. Portanto, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Êxodo 20, nós vamos ler de 8 a 11. E trataremos de maneira específica quanto ao tema do descanso. O descanso necessário para o povo de Deus. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse texto com toda reverência, já também em espírito de oração, para que o Senhor possa aplicá-lo às nossas vidas. De 8 a 11. Leiamos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Querido Deus, nós já pedimos ao Senhor, no início deste culto e também ao longo dele, que o Senhor pudesse, por tua misericórdia e pela ação do teu Santo Espírito, falar aos nossos corações por meio da tua palavra pregada. Por isso, Senhor, mais uma vez, nós clamamos a ti para que, de fato, o Senhor possa, pela tua misericórdia, pela tua graça, aplicar em nossos corações a tua palavra e que ela seja, ó Deus, verdadeiramente apta para discernir os propósitos de nosso coração. E assim, Senhor, dar também a nós o verdadeiro e genuíno entendimento daquilo que é necessário para que possamos nos adequar em obediência ao Senhor. Tanto a mim quanto aos meus amados irmãos aqui presentes, bem como aqueles que nos ouvem, ou aqueles que talvez posteriormente também ouvirão esta mensagem, que o Senhor possa fazer com que o texto de tua palavra produza em todos nós um maior apreço pelo Senhor e pelo dia do Senhor. Que tu nos ajudes, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós já tratamos em 2 mensagens anteriores a respeito deste mandamento. Num primeiro momento, nós abordamos o mandamento no aspecto positivo, relativo ao trabalho. O mandamento diz que nós devemos trabalhar. Durante 6 dias, devemos empenhar todo o nosso esforço para fazer aquilo que é necessário para sustentar as nossas famílias, sustentar a nós mesmos, bem como também sermos instrumentos de Deus, o Pai, para sustentarmos as pessoas que dependem de nós, a sociedade, a igreja, e todos aqueles que, porventura, em razão de alguma necessidade específica, possam ser atendidos também por causa do nosso trabalho. Então, muito embora nós foquemos muito mais naquilo que ouvimos em relação ao descanso do dia do Senhor, o mandamento também enfatiza, por outro lado, esta necessidade de as pessoas encararem o trabalho não como uma maldição, não como uma consequência da queda, não como algo penoso, mas muito pelo contrário, verem o trabalho de maneira positiva, como uma bênção de Deus, dada à criatura de Deus, para que ela possa, de fato, tirar bom proveito para si mesmo, para sua família e para a sociedade. Depois de um segundo momento, numa segunda abordagem, nós trabalhamos o aspecto da santificação do dia do Senhor. E aí nós apresentamos aos irmãos pelo menos 4 entendimentos relativos a esta guarda do dia do Senhor. Nós tratamos aqui daqueles que são mais radicais, no sentido de entender o sábado como literalmente o dia da semana, o qual nós chamamos sábado, que seria ontem. Nós também tratamos de um outro extremo, que seria uma antinomia, ou seja, uma contrariedade à lei, de ignorar a necessidade de guardarmos um dia. Para estas pessoas, qualquer dia
seria igualmente importante, por isso não necessariamente nós teríamos que tirar um dia da semana para adorar. E depois nós vimos duas perspectivas mais centrais, mais equilibradas, que são próprias da teologia reformada e que têm alguma diferença entre elas, mas que sustentam o mesmo caminho. Uma delas diz que o sábado foi transformado, então, no primeiro dia da semana. O sétimo dia, que é o sábado, foi transformado no primeiro dia da semana, portanto, domingo, em razão dos vários eventos do Novo Testamento que aconteceram no primeiro dia da semana, como, por exemplo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, a revelação do Apocalipse a João na ilha de Pátimos, e outros eventos também relativos à cristandade que ocorreram no primeiro dia. Portanto, estes irmãos reformados entendem que o sábado, conforme está neste mandamento, na verdade é o domingo, o primeiro dia da semana. Mas há ainda também uma posição equilibrada e que também é sustentada pelos reformados, que muito embora nós consideremos de fato o domingo como aquele dia que nós tiramos para adorar o Senhor, não necessariamente há argumentos bíblicos no Novo Testamento para que nós possamos afirmar com certeza que o sétimo dia, o sábado, foi de fato transformado no domingo, no primeiro dia, foi transportado. O que eu quero dizer é que esta mudança do sétimo para o primeiro dia da semana não é tão facilmente percebida nas Escrituras. Não há um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo para que esta mudança aconteça. O que há, como eu disse agora há pouco, nesta posição equilibrada, é um conjunto de eventos que eram usados pelos cristãos e que por isso marcou o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor. Mas, se nós verificarmos a própria prática do nosso Senhor Jesus Cristo e a prática dos apóstolos posteriormente, nós perceberemos que eles também entravam nas sinagogas no dia de sábado para pregar a palavra a eles. Portanto, não havia nem um legalismo de um lado, de sustentar o sábado de maneira radical, legalista, farisaica. Não havia também, por outro lado, uma antinomia, uma maneira relativizada de observar este dia, mas o que havia na tradição reformada e o que continua havendo, a partir dos nossos símbolos de fé, é uma manifestação equilibrada do povo de Deus de escolher o primeiro dia da semana, o qual nós chamamos domingo, para ser um dia no qual nós dedicamos todo o nosso esforço para a adoração ao Senhor, para a comunhão dos santos, para que nós deixemos de fazer aqueles trabalhos que comumente fazemos nos demais dias da semana e agora nós nos retiremos em adoração, em espírito de submissão à palavra de Deus e naquela necessidade que nós temos de nos relacionar uns com os outros como irmãos em Cristo. Portanto, meus irmãos, a guarda do dia do Senhor não pode ser observada pelos cristãos nem de maneira legalista, farisaica, muito menos de maneira antinomista, relativizada, como se esse dia não fosse importante, ou como se qualquer dia da semana fosse igual ao dia do Senhor. O que nós veremos agora, na sequência desta exposição, é o aspecto relativo ao descanso. E esta será, então, a minha última abordagem neste mandamento. Vimos, como eu disse, o aspecto do trabalho. Em segundo lugar, o aspecto da santificação do dia do Senhor. E agora, o aspecto do descanso, que nós podemos perceber de maneira muito clara no versículo 11, quando no final, para justificar todo o mandamento, o nosso Deus disse: por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E esse por isso tem a ver com o que está escrito anteriormente, que é que Deus trabalhou em 6 dias, fazendo céus e terra, portanto, o primeiro ponto que nós abordamos. Depois, ele santificou esse dia, porque a partir do momento em que ele separa o sétimo dia, ele o santifica. E, finalmente, no final do versículo, da parte A do versículo 11, nós temos o verbo descansou. O Senhor trabalhou 6 dias, fez céus e terra, separou o sétimo dia e descansou nesse sétimo dia. Então nós temos aí esses 3 aspectos muito claros
em relação a este quarto mandamento. E aí, meus irmãos, eu gostaria então de tratar de maneira a comparar o que nós temos aqui no Antigo Testamento com o que nós temos no Novo Testamento, para que nós possamos chegar a uma verdadeira compreensão do que significa descansar neste mandamento. Alguns entendem, meus irmãos, que o descanso aqui tem a ver apenas com o aspecto físico do nosso corpo. Portanto, descansar seria literalmente nós pararmos de trabalhar ou de nos esforçarmos fisicamente para descansar. Dormirmos, tirarmos um cochilo, para ficarmos ali à toa, sem fazermos nada, e usar este dia, o dia do Senhor, apenas como uma ausência de trabalho. E aí nós evitamos qualquer tipo de trabalho para que o nosso corpo possa se recuperar fisicamente para a batalha que nós teremos nos dias seguintes da semana. Esta, aliás, é talvez a compreensão mais comum e que a maioria das pessoas tem, inclusive até mesmo os não crentes, até mesmo os ímpios. Eles entendem que o domingo é aquele dia no qual é o dia em que eles podem sair, podem passear, podem ir na casa dos seus familiares, podem exagerar um pouco mais na comida, na bebida, podem descansar, dormir, assistir a um programa de televisão, sair com os amigos e outras coisas que eles não fariam na semana em razão do trabalho. Há outra compreensão também, esta compreensão um pouco mais religiosa, por assim dizer, de que esse descansar significaria estar à disposição dos trabalhos da igreja. Aliás, esta é uma posição também muito comum, especialmente nas igrejas que são igrejas mais ativistas, sendo elas ou talvez tradicionais, ou mesmo igrejas não tradicionais. Aqueles irmãos que entendem que o domingo deve ser usado para fazer todo tipo de atividade relativo à igreja, que não foi feito durante a semana. Então, pessoas que pensam dessa maneira, começam, por exemplo, com uma vigília de oração às 5 horas da manhã. Às 7 horas elas fazem um café. Às 9 tem a escola dominical. Depois da escola dominical tem o culto. Depois do culto tem a plenária da SAF. À tarde tem a plenária da UPH, um pouco mais além da UMP. Depois um encontro de adolescentes, o culto à noite. E ainda, se bobear, uma reunião do conselho depois do culto para fechar alguns detalhes que não foram resolvidos. Esses irmãos que pensam assim, passam o domingo exaustos. Mas eles acham que, por estarem fazendo coisas, entre aspas, sagradas, espirituais, eles estão então fazendo a vontade de Deus e descansando. Afinal de contas, eles não estão preocupados com as suas próprias coisas, mas eles estão preocupados com a igreja do Senhor. Esta também é uma opinião relativamente comum em muitos centros religiosos. Muitos cultos ao longo do domingo, muitas atividades, visitas, ensaios de corais e etc. e tal. Porque as pessoas pensam que o domingo é para isso. É o dia em que as coisas da igreja devem ser resolvidas, em que os problemas da igreja devem ser resolvidos. Meus irmãos, nenhuma coisa, nem outra. Nós não entendemos que este descansar aqui signifique, em primeiro lugar, e necessariamente um descanso físico. Muito menos nós devemos entender este descansar como simplesmente o fato de nós fazermos coisas que são relativas à igreja, em detrimento de outras coisas que nós faríamos para os nossos próprios prazeres em relação ao dia do Senhor. E, na verdade, alguns irmãos, eles consideram que, geralmente, quando nós temos dúvidas em relação ao que fazer no dia do Senhor, como aquelas perguntas que eu fiz nos sermões passados, como, por exemplo, será que eu posso assistir a uma partida de futebol no domingo? Será que eu posso passar uma peça de roupa, lavar alguma roupa? Será que eu posso lavar o meu carro? Aliás, foi um exemplo que eu dei de um pastor norte-americano que tinha este tipo de crise, porque a mãe dele o pegou lavando o carro no dia do domingo e deu um sabão, fez um verdadeiro sermão para ele, e ele ficou ali sem entender, ainda na juventude, e ele disse que passou muito tempo da sua vida pensando nisso, se de fato ele tinha ou não pecado contra o Senhor por fazer aquilo, por lavar o seu carro no dia do domingo, depois do culto, na parte da tarde.
Estas perguntas, elas são práticas, e o pastor Philip Ryken sugeriu, de maneira até mesmo provocativa, de que nós fazemos estas perguntas por uma simples razão. E esta razão, agora não é o pastor Philip Ryken que diz, mas eu mesmo que extraí daquilo que ele disse, eu penso que esta razão, que é a seguinte: pensar nas nossas coisas em primeiro lugar, antes de pensarmos em Deus, esta é a razão que o pastor Philip Ryken diz. Eu penso que isso tem a ver exatamente com a pouca compreensão que nós temos de quem é Deus. Como eu tenho insistido aqui para os irmãos, eu penso, irmãos, que todos os mandamentos que nós estamos estudando, eles não podem ser desconectados do primeiro mandamento. Porque no primeiro mandamento, nós vimos que o nosso Deus, ele exige exclusividade do seu povo. E ele diz: não terás outros deuses. E o acréscimo ao mandamento é: diante de mim. Portanto, o primeiro mandamento, ele vai como um prefácio, como um cabeçalho, inaugurar todos os demais mandamentos, para exatamente firmar a ideia de que tudo o que o povo de Deus faz deve ser feito na presença de Deus, diante de mim. Nós não vamos fazer imagens a respeito de Deus, porque nós estamos diante dele, que é o Deus vivo, verdadeiro, espírito, infinito em seu ser, e que não pode ser contido por obras feitas por homens. Nós também não vamos adorar estas imagens, dar culto a estas imagens, porque elas não podem absolutamente, em momento algum, representar a infinitude de Deus. Nós também não vamos tomar o nome desse Deus em vão, usá-lo de maneira inapropriada, porque nós estamos diante dele. Nós não estamos diante apenas de pessoas. Deus tudo vê, tudo prova, tudo esquadrinha. Portanto, a compreensão que nós temos de Deus nos faz, meus irmãos, trocar as nossas preferências. E o maior Deus que nós adoramos e que compete diretamente com o Deus verdadeiro somos nós mesmos. Esta foi, inclusive, a razão do primeiro pecado, o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Eles pecaram porque se colocaram em primeiro lugar. Porque quando a serpente soprou nos ouvidos de Eva que ela poderia ter um conhecimento parecido, igual, e sugestionou que ela estaria no mesmo patamar de Deus, ela engrandeceu o seu coração em orgulho, em vaidade, querendo-se, portanto, colocar no lugar de Deus. E isto arruinou toda a raça humana, porque a partir daí, de fato, nós perceberemos uma batalha entre o eu, entre o homem e entre Deus. O nosso eu e o tu, que é Deus. Assim foi com Caim, que não entendeu a razão pela qual a oferta deveria ser dada, e centrou-se em si mesmo, na sua fama. Ele se preocupou com o seu nome, ele se preocupou com o fato da sua reputação, o que Deus vai pensar de mim. E ele se colocou em primeiro lugar. Abel, ao contrário, obediente, submisso, pensou em Deus e naquilo que agradaria a Deus. Não pensou em si mesmo. E essa foi a razão pela qual Deus se agradou de Abel e se aborreceu de Caim. Depois, mais à frente, nós temos muitos outros exemplos daqueles homens que quiseram construir a torre de Babel, ou em Babel, que daí surgiu Babilônia, que é o lugar exatamente da oposição mais clara a Deus e de vários deuses que foram estabelecidos e criados pelo homem para competir com Deus. Ali o homem queria exaltar-se a si mesmo, num exemplo muito claro de egocentrismo. E Deus espalha as línguas, cria novas culturas, dá exatamente a diversificação para que o homem pudesse perceber que, na verdade, Deus não quer que esta centralidade esteja no homem, mas dele mesmo somente, porque ele é Deus diante de mim. E por isso, meus amados irmãos, o quarto mandamento também deve ser pensado desta forma. Nós não devemos pensar o dia do Senhor como um dia que é para nós. Assim pensaram os fariseus quando acusaram Jesus de fazer algumas coisas no dia do Senhor, no sábado. Como, por exemplo, curar,
como, por exemplo, alimentar os seus discípulos, eles estavam pensando em si mesmos, porque eles estavam centrados no legalismo de sua lei. E Jesus disse: olha, o sábado foi feito por causa de vocês. O sábado foi feito por causa do homem, para que vocês possam descansar em mim, confiar na minha suficiência. O sábado não foi feito para você criar mais uma regra que você não é capaz de cumprir. E vocês ficam, na verdade, impondo fardos pesados sobre os homens que nem vocês conseguem cumprir. Vocês não se lembram que Davi, na época da proposição, permitiu que entrasse, que os pães fossem colhidos ali, fossem reunidos para dar de alimentação, para servir de alimentação? Então quer dizer que se cair uma vaca, um boi, num buraco, você não vai tirá-lo apenas porque é sábado? Deus não quer que vocês façam esse tipo de sacrifício, porque o dia é do Senhor, não é de vocês. E se vocês confiarem em Deus de tal maneira que Ele vai providenciar tudo aquilo que é necessário, você pode descansar nele. Por isso, meus amados irmãos, a palavra descansar aqui tem o sentido de um descanso espiritual. Não um descanso físico necessariamente, embora ele faça parte também. Não um descanso no sentido que eu citei também, daquele descanso de usar como ativismo, mas o descanso espiritual. E esse descanso espiritual, ele é muito bem explicado pelo escritor aos Hebreus. Naquele texto aqui que nós lemos as extremidades dele, em Hebreus capítulo 3, a partir exatamente do versículo 12, quando o escritor vai falar acerca deste descanso do qual nós precisamos entrar. Se os irmãos quiserem abrir, apenas para acompanhar a citação que eu farei aqui de alguns versículos, podem fazê-lo. Todavia, se quiserem também apenas acompanhar a leitura que eu farei, fiquem à vontade. Hebreus capítulo 3 e 4, os irmãos podem ler em casa depois também, e perceberem esta conexão com o quarto mandamento. Aqui, o escritor aos Hebreus mostra que aquele descanso do Antigo Testamento, ele foi agora transformado no descanso da nova aliança. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que toda a lei, inclusive esta do dia do Senhor, ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós não devemos ser legalistas quanto à guarda do dia do Senhor. Porque se formos legalistas, nós vamos entender que Cristo não foi suficiente para cumprir também este mandamento. Mas aqui o escritor aos Hebreus corrige esta falha de interpretação dos judeus, mostrando que o verdadeiro descanso, o verdadeiro dia do Senhor é exatamente o descanso espiritual. E o que é o descanso espiritual? O descanso espiritual, meus irmãos, começa com o fato de nós compreendermos que, uma vez mortos nos nossos delitos e pecados, uma vez sendo todos nós inimigos do Senhor e estando todos nós, por isso, condenados ao inferno, nós fomos salvos pela graça de Cristo Jesus e transportados para um outro lugar que antes era a escravidão do pecado, era o nosso Egito, mas agora nós fomos tirados da escravidão e levados para o lugar de descanso. Veja o que nos diz o texto aos Hebreus. Acompanhe, por favor, a leitura que eu farei aqui a partir do versículo 12 do capítulo 3. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia. Repare que a força do texto é exatamente no plural. A igreja do Senhor, irmãos, é um esforço mútuo. Todos os dias, o mútuo aqui tem a ver exatamente com a comunhão dos santos, a reunião. É o povo de Deus reunido, é a igreja. Por isso que mais à frente o escritor vai dizer, não fiquem sem congregar, como é costume de alguns, porque é na igreja que nós somos exortados para vivermos uma vida contrária ao pecado. Ele diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pessoas, portanto, que fogem desta comunhão dos santos, elas são facilmente enlaçadas pelo pecado. Se você se afasta daqueles irmãos que são verdadeiros vigias, são os nossos mestres que cuidam de nós, que zelam por nós, que chamam nossa atenção, que nos admoestam, que nos corrigem. Se você não se faz presente nesta comunhão, você corre o risco de ser endurecido pelo engano do pecado. E ele diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui o escritor mostra que a verdadeira profissão de fé não é aquela que nós fazemos com os lábios na frente da igreja para sermos recebidos como membros. A verdadeira profissão de fé é a confiança firme no coração de que agora nós participamos de Cristo. O que é participar de Cristo? É receber, meus queridos irmãos, em Cristo todos os benefícios que somente Ele pode nos dar, e uma delas é a segurança da salvação, a confiança de que os nossos pecados não são mais suficientes para nos condenar, porque em Cristo nós recebemos o perdão dos pecados. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, na rebelião, lá no deserto, em que muitos dos nossos irmãos do passado se rebelaram contra as promessas do Senhor. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Qual era o descanso aqui? A terra prometida. Todos eles tinham ouvido a promessa do Senhor por meio de Moisés, dizendo, olha, Deus está preparando para nós uma terra. Mas muitos não chegaram à terra porque eles foram desobedientes pelo caminho. E qual foi a razão da desobediência que é colocada aqui pelo escritor aos Hebreus? A incredulidade. Eles não creram na promessa de Deus e, portanto, pensando em si mesmos e nos confortos que eles teriam neste mundo, eles negaram a promessa de chegar à terra prometida e por isso caíram. O que o texto nos ensina, portanto, meus amados irmãos, é que, do mesmo modo, a nossa terra prometida é o céu. Nós estamos neste mundo como se estivéssemos andando pelo deserto. É a nossa peregrinação. E muitos, durante esta peregrinação, se rebelam. Ou seja, eles participam deste dia da provocação. E, se rebelando contra Deus, contra a promessa do Senhor, eles demonstram sua incredulidade no Senhor e na sua promessa. Por isso eles pecam. E por isso a confissão deles não é uma confissão firme. Eles demonstram, na verdade, não confiar em Jesus, mas em seus próprios recursos. Portanto, eles não descansam no Senhor, mas eles pensam que os seus próprios recursos salvarão. O capítulo 4 continua dizendo com um portanto, que é uma conclusão do capítulo anterior. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar onde? No descanso de Deus, nos céus, ou na presença de Cristo. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles também ouviram a pregação do Senhor, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, ou seja, não caiu no coração, visto não ter sido acompanhada pela fé verdadeira. Aquela fé que salva. Não aquela fé simplesmente histórica ou aquela fé que os demônios têm, mas a fé que faz com que eu possa confiar plenamente na graça do Senhor que me salva. Diz o versículo 3, nós, porém, que cremos, entramos. Observe que está no presente, o que significa dizer que agora o céu não é mais apenas uma promessa vindoura, mas o que o escritor aos Hebreus quer dizer é que todos aqueles que estão em Cristo, eles estão, ainda que neste mundo, no céu, porque o nosso céu é Cristo.
A presença de Cristo em nós e nós em Cristo faz com que este mundo se torne céu para nós. Uma vez que Cristo transforma o nosso coração, uma vez que nós somos modificados em nosso ser, nós entramos no descanso. Se você confia inteiramente no Senhor, se você crê verdadeiramente na promessa, você pode descansar. Por isso, muitas vezes, nós, ao usarmos esta ideia de descanso como apenas o céu, o que nós fazemos? Nós tratamos este mundo como aflições. E muitas vezes nós até usamos os textos bíblicos, as próprias palavras de Jesus, talvez até inadequadamente. Porque muitos que sofrem nesse mundo acabam dizendo, é verdade, o Senhor disse, nesse mundo nós teríamos aflições. Como se nesse mundo também nós não pudéssemos desfrutar de todos os benefícios, meus amados irmãos. Nós somos bem-aventurados. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao pregar o Sermão do Monte, ele não diz serão, ele disse são. Vocês são bem-aventurados. Porque exatamente o fato de nós recebermos Cristo como nosso Senhor faz com que, meus amados irmãos, nós, de certo modo, invoquemos o céu para o presente. E por isso o escritor continua dizendo assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, portanto, que Deus está dizendo, por meio da sua palavra, da sua lei e da interpretação do Novo Testamento, que há um descanso preparado para aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor. As boas novas que nos são anunciadas, as promessas do Evangelho. E diz, inclusive, o versículo 9, que ainda resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso, quem entrou no descanso? Cristo. Também ele mesmo descansou de suas obras. Cristo descansou de suas obras, como Deus Pai das suas. E por que ele descansou? Porque ele cumpriu plenamente a exigência do Pai. Por isso, quando ele disse, está consumado na cruz, ele entrou no descanso, para que todos aqueles que agora entregam as suas vidas a Ele, Cristo, também se tornem participantes de Cristo, como vimos no versículo 14 do capítulo 3, a fim de que, confiando em Cristo, nós possamos estar seguros, pela fé, de que nada nos faltará, porque nós agora descansamos no Senhor. Por isso o descanso do crente, ele não é no momento da morte. Muito embora nós costumamos dizer, agora ele descansou, agora ela descansou. Na verdade, o nosso descanso começa na nossa conversão. Porque quando nós nos convertemos, nós entramos no descanso de Deus, que é Cristo. Cristo é a nossa arca. Cristo é aquele que nos salva do dilúvio. Cristo é a barriga do grande peixe que salvou Jonas do naufrágio. Cristo é aquela sombra da árvore frondosa onde nós podemos nos descansar. É a grande nuvem que nos protege do calor. Cristo é o nosso protetor solene em todo o tempo, meus amados irmãos. Por isso, em Cristo, nós encontramos descanso de nossa alma. Ele é quem refrigera a nossa alma. Ele é quem nos leva para junto de águas, que nos leva para os pastos verdejantes, que está conosco sempre, ainda que nós andemos no vale sombrio como a própria morte.
É aquele cuja bondade e misericórdia nos perseguem todos os dias. Então o crente genuíno e que genuinamente deposita sua fé neste Cristo, ele já está no descanso. Mas sim, nos resta um descanso ainda. Resta aquele dia no qual nós ouviremos a voz do nosso pastor, chamando-nos para vivermos na presença dele, eternamente. Resta sim este descanso, mas nós já experimentamos este descanso hoje. Sabe onde? Quando a igreja, povo de Deus, se reúne no dia do Senhor. Por isso, domingo, querido irmão, não precisa ser visto de maneira legalista. O domingo não precisa ser visto também de maneira antinomista, de modo a desprezá-lo. Mas o domingo deve ser um dia de extremo prazer para o cristão. Um dia no qual nós, de fato, nos reunimos como povo de Deus para prestarmos aquela bela adoração ao Senhor. E sim, talvez nós pudéssemos passar o dia todo juntos na igreja, mas não preocupados com questões administrativas, com programas, com ativismos. Seria aquele dia onde nós estaríamos todos cantando louvores ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando de joelhos ao Senhor, contando as nossas bênçãos uns para os outros, aconselhando-nos uns com os outros, exortando-nos uns aos outros. Coisas que nós não temos oportunidade de fazer nos demais dias da semana, porque estamos focados nos nossos trabalhos. É para isso que o domingo foi feito, para que o povo de Deus pudesse ter um refrigério de sua alma, e assim abrir mão de todos aqueles outros momentos do dia da semana, para agora se concentrar de uma maneira clara, objetiva, de uma maneira de adoração, de reverência, dando ao Senhor exatamente tudo aquilo que Ele merece, em oração, em cânticos, em confissão de pecados, também trazendo aqui diante dos irmãos os seus testemunhos. E assim, meus amados irmãos, olhar para o dia do Senhor como esta entrada no céu. Ah, meus irmãos, como é triste nós percebermos que muitos desprezam o domingo, quer seja tratando o domingo de maneira legalista, às vezes cobrando das pessoas uma presença mecânica à igreja, como se fosse a presença dela que salvasse. Outros fazem o oposto, tratando o domingo como um dia qualquer, não fazem qualquer tipo de separação entre as atividades comuns e o dia da adoração ao Senhor. Muitos usam o domingo para julgar os demais, mesmo tendo Paulo dizendo, não useis juízo quanto a dias santos, dias sagrados, sábados, etc., quando, na verdade, todos nós deveríamos estar alegres para usarmos o domingo, o dia do Senhor, com trabalhos de misericórdia, de pregação da palavra. Meus irmãos, hoje à tarde nós fomos visitar o Eliel. Saímos daqui 1h30, voltamos 4 e pouco, chegamos nas nossas casas. Meus irmãos, que coisa agradável. Cansa fisicamente? Cansa. Às vezes a gente fica um pouquinho quebrado mesmo. Dá vontade de ficar em casa, tirando um cochilo. Mas, meus irmãos, só o fato de nós termos ali ouvido o depoimento daquele jovem, aquilo que ele nos falou, e só quem estava ali pôde experimentar o que ele nos falou, quanto à palavra que foi falada, quanto aos cânticos que foram cantados. Um dos nossos irmãos, inclusive, que estava conosco ali, voltou no carro dizendo, olha, em algum momento eu fiquei até emocionado ali. Meus irmãos, isto é o dia do Senhor. É o dia em que nós podemos fazer estas coisas sem estar preocupado de que nós temos que abrir a loja, de que nós temos que fazer um trabalho de faculdade, de que nós temos que passar roupa, engraxar o sapato, seja lá o que for. O dia do Senhor é para isso. Para que a gente possa estar juntos, orando uns pelos outros, aconselhando uns aos outros,
adorando o nosso Deus, para que a comunhão dos santos seja fortalecida nele. E que assim, portanto, meus amados irmãos, nós aprendamos a verdadeiramente descansar no Senhor, de maneira que todos nós sejamos impactados, irmãos, por esta maravilhosa comunhão dos santos. Lembre-se, Deus criou o domingo, Deus criou o dia para adoração pública, para que o povo de Deus possa usufruir da presença dele, de sua palavra, para que as orações possam ser feitas de maneira mais dedicada, pública. Quando nós convidamos os irmãos para virem aqui orar, isso não é feito à toa, não é simplesmente uma participação no culto, isto é uma maneira de nós estarmos conectados um com o outro. Coisa que nós não fazemos durante a semana, nós podemos fazer aqui, ouvir a oração do nosso irmão, dizer amém, compartilhar as nossas aflições, também as nossas alegrias. O domingo é para isso. É para podermos abrir o nosso sorriso de orelha a orelha, porque nós estamos diante do Senhor, diante de mim. Nós estamos tendo o privilégio de caminhar, de vir até aqui, para ouvirmos a palavra de Deus. Portanto, amados, que o Senhor nos livre de trocarmos esta maravilhosa bênção por qualquer outra coisa, porque qualquer outra atividade será menor do que esta, que é antecipar o céu aqui. É estar na presença do Senhor Jesus Cristo e na presença dos santos, cantando louvores a esse Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos motive a descansarmos nele de verdade nesse dia. Ele vai te abençoar. Podes crer. Ele vai te abençoar se você entender que esse dia é um dia especial, é um dia diferente. Não é o meu dia, não é o dia da minha família, é o dia do Senhor. Ele cuidará de nós. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos.